que aí depois as pessoas que não puderem participar conseguem assistir. Então, boa noite, Pelotas, boa noite para quem não é de Pelotas, para quem é do Sul em geral e para quem até é de São Paulo. A gente vai falar sobre as classes que eu estou levando aí para Pelotas. Eu tenho uma programação junto com a Iná, da gente, a partir do dia 16, começar classes, né? Então, a gente tem dia 16, saindo da cerebrocracia, dia 17, circuitos, 18 e 19, Tamiana, e dia 20, a nossa programação é fazer atendimentos de maestro. Então, eu quero falar, né, para vocês, quero contar um pouquinho do que são essas classes, abrir espaço aqui para as pessoas que tiverem dúvida e quiserem esclarecimentos. Então, essa é a hora de fazer perguntas, essa é a hora de questionar, perguntar, enfim. Boa noite, pessoal, para quem está entrando. Então, a primeira classe que a gente vai falar aqui é sobre cerebrocracia. Essa é uma classe que eu criei aqui para São Paulo e dei aqui em São Paulo e foi muito expansiva, e aí eu acabei levando para o Nordeste, foi também muito bacana. O que é a cerebrocracia? Essa classe, na verdade, é uma classe especial que eu montei. Cerebrocracia é uma consciência nova que foi recebida no Axis agora e foi informada pelo Dan num dos cursos avançados que eu fiz. Se não me engano, foi na Malásia, nos 7 dias na Malásia. E ele comentou que o Gary teve, né, criou aí na vida dele uma herpes zoster, e herpes zoster é uma dor muito grande. E o Gary recebeu muitos processos, né? Na verdade, fizeram todo um trabalho, Dan, Anthony, toda a equipe do Axis se mobilizou para trabalhar no Gary para a liberação dessa herpes zoster que ele teve. E uma das consciências que ele acessou nesse processo de trabalho da equipe foi a cerebrocracia. Cerebrocracia ela é formada pelos nossos pensamentos sólidos, né? Quando a gente tem pontos de vista que são fixos, extremamente fixos, quando os pensamentos são sólidos e quando isso faz com que o cérebro se contraia. Quando o cérebro se contrai, ele se contrai de tal forma que manda uma informação para o nosso sistema nervoso central, que faz com que enrijeça todo o nosso corpo. Isso é a cerebrocracia. Quando a gente estava no curso e ele trouxe isso pela primeira vez, a equipe de tradução recebeu isso e foi tão interessante, porque era um nome muito novo, né? Cerebrocracia, o que é isso? A gente nunca tinha ouvido falar de cerebrocracia no Axis. E aí, uma das traduções veio até, é uma mediocridade do cérebro. E não era exatamente isso, mas é exatamente isso. Tem algumas pessoas com o microfone aberto aqui, pessoal. Então, a Genice está com o microfone aberto, se ela puder fechar. Luara Nogueira. Tá? Vou pedir para vocês fecharem o microfone, se não entra aqui uma microfonia aqui, vocês vão ter dificuldades em ouvir. Então, voltando. Então, a cerebrocracia é exatamente isso, é aquilo que contrai o nosso corpo, mas começa com a contratura cerebral, né? Então, se a gente for fazer uma tradução estanque, seria como a mediocridade do cérebro. E aí eu fui fazendo toda a minha trilha, porque eu estava ali nos 7 dias, que era um pré-requisito para ser maestro, né? E aí, em todos os outros cursos avançados que eu fiz, aparecia a cerebrocracia. E quando o Dan estava explicando exatamente o que é essa contratura cerebral, que acaba levando uma contração e uma solidez, foi essa palavra que ele usou,
no nosso sistema nervoso central, e aí contrai todos os órgãos e todos os músculos, e isso impede que o seu corpo expanda, eu me vi exatamente no processo no qual eu tive um AVC, porque eu tive um AVC bem cedo na minha vida, e foi por estresse de trabalho. Eu trabalhava na área de comunicação, e era muita pressão, poucas horas dormidas, uma alimentação também desregrada, sem hora, comendo qualquer coisa, o que dá. E eu tive um AVC que pegou todo o meu lado esquerdo, eu fiquei durante um tempo com uma paralisia no rosto, a minha língua era plesla, eu falava slim, eu perdi a articulação da língua e a deglutição da língua como músculo. E à medida em que ele ia falando, eu ia me percebendo, me reconhecendo em tudo aquilo que ele estava falando. Porque o meu AVC foi criado pela minha cerebrocracia, né? E aí eu fiquei nas perguntas, a partir daquele momento, de qual é a classe que eu poderia trazer, como eu poderia trabalhar isso, porque eu sabia que existia processo de mutação para a cerebrocracia, porque foi isso que o Gary acessou depois da herpes zoster, mas que esse processo de mutação na cerebrocracia estava na classe avançada de corpos, que eu ainda não tinha feito, mas eu estava nos pré-requisitos para. E aí eu peguei a apostila, eu engoli a apostila, porque eu tenho material de referência de corpos, eu fiz 3 cursos de 3 dias de corpos, e eu comecei a testar e fazer testes dos processos, para entender como eu poderia lidar e ter mais espaço no corpo, liberando essa TAR de cerebrocracia, que para mim já era tão reconhecida dentro do meu universo, né? E nos atendimentos, porque eu atendo muito, e atendo muito com processos corporais, e eu percebi as pessoas chegando com essa rigidez, e à medida que os processos aconteciam, ainda ficava essa rigidez mental, liberava-se o corpo, mas aqui continuava. E aí eu comecei a ficar nas perguntas e testar todos os processos corporais ali da apostila que eu tinha, até que eu achei um processo chamado restauração da hiperventilação, que foi o primeiro que eu fiz, que eu percebi que ampliou e abriu um espaço enorme no meu mental, no meu corpo, e com isso uma expansão muito grande. E aí eu falei, poxa, eu posso juntar esse processo com 90% da capacidade cerebral, que é o processo que está, vamos chamar assim, ele foi evoluído e trabalhado para uma mutação, e ele está na classe avançada de corpo como um processo de mutação para a cerebrocracia. Só que o 90% da capacidade cerebral, ele está no nosso cardápio. Qualquer facilitador de corpo, facilitador de workshop corporal, não vou dizer todos, porque eu descobri, né, nesse processo de trabalho com workshops corporais, que cada facilitador tem vamos chamar de cardápio. Cada facilitador tem um cardápiozinho dos processos que ele pode dar. Então, tem facilitador que pode dar supressão de gordura, outro não pode, tem facilitador que pode dar outro não, mas eu tenho a impressão, né, porque isso me parece, né, não tenho muita clareza, mas me parece que o 90% da capacidade cerebral, ele está presente em praticamente todos os facilitadores. E quando eu vi que eu podia juntar estes 2 processos, e com isso a gente teria um ganho efetivo em oxigenação, porque o que é o processo da restauração da hiperventilação? Ele permite que o nosso corpo receba muito mais oxigênio do que um humano normal. Ou seja, é como se... Porque a gente tem, né, uma característica, uma energia no Axis de que hoje o planeta Terra se divide em humanos, humanoides e techs, né? Tem gente com o microfone aberto aí, pessoal. Vamos se ligar nisso e fechar o microfone, por favor? Eu não sei, Iná, se você consegue ver quem é, e se for o caso eu posso te colocar como host aqui e você monitora isso para mim. Pode ser? Tati. Oi. Oi, eu estava sem internet na rua, acabei de chegar. Se você quiser me colocar como host, pode me colocar. Tá, porque tem gente aí com o microfone aberto e realmente é muito chato isso aqui, porque começa a dar uma microfonia que eu fico me ouvindo e vaza o som. Ó,
Você tá como host. Rê, por favor, então fecha o microfone das pessoas aí. Deixa eu ver onde eu estava. Então, aí eu fiz o restauração da hiperventilação. Eu estava falando que o planeta Terra hoje ele é povoado por humanos, humanoides e techs, né? As proporções não vêm ao caso aqui, mas a gente tem essas 3 categorias hoje. Humanos é uma grande parte do planeta. Ontem mesmo eu estava ouvindo a história do Planeta Dourado, que a gente ganhou de presente do Dan, no ABC, no Avançado de Corpos, onde ele fala exatamente isso, né? Infelizmente, os humanos tomaram uma maior proporção, e aí a maioria vence, né? Porque essa foi a transição do Planeta Dourado. Então, humanos recebem uma quantidade limitada de oxigênio. E esse processo da restauração da hiperventilação, o que ele faz? Ele amplia a nossa possibilidade de receber oxigênio como um humanoide. Então, quando a gente aplica esse processo, que já vem como, para que a gente possa receber esse processo, a gente faz, antes dele, o MTVSS para o sistema imune. Então, a gente amplia e sobe o nosso sistema imune para receber a restauração da hiperventilação. Então, na verdade, ele é a junção de 2 processos, sendo que o primeiro deles é o MTVSS para o sistema imune. E aí a gente recebe a restauração da hiperventilação, que já cria um espaço enorme e traz o oxigênio para o nosso corpo inteiro. E aí, em seguida, a gente recebe a inicialização, ativação e exponencialização do 90% das capacidades cerebrais. Então, a classe que eu criei junta esses 2 processos, que na verdade acaba dando para a pessoa 4 processos, porque quando ela recebe o 90%, também, antes do 90%, recebe-se o BMM, que é a mimetização. Então, é um processo que trabalha o corpo de todos esses espaços possíveis, né? Então, restaura-se a imunidade, porque a gente trabalha no sistema imune. Em seguida, amplia e recebe oxigenação no corpo inteiro, incluindo cérebro. Oi, meu amor! Aí a gente vai para mimetização, ou seja, a gente tira toda a mimetização que tem ali nos nossos corpos, vamos chamar assim, e aí então é aplicado 90% da capacidade cerebral, onde você tem, além desse espaço gerado pela oxigenação, do hiperventilação, da restauração da hiperventilação, a exponencialização de utilização dos 90% da nossa capacidade cerebral, que a gente fica ali só em stand-by, né? Porque Einstein já dizia que a gente usa de 10% a 18% do nosso cérebro. O que acontece com a outra parte? A gente precisa ativar. Realmente a gente tem que ter possibilidades para ativar. E os processos corporais de Axis são absolutamente mágicos. Eu sou extremamente suspeita para falar, porque eu sou a psica, a louca dos processos, né? Eu estudo, eu leio, eu me auto-aplico, eu pego aquela apostila de mutação e eu me auto-aplico todos os dias, o meu corpo se atualiza e, assim, para mim, o céu não é o limite, não existe limite para o processo corporal e para a consciência que a gente pode ganhar, expandir através do nosso corpo, né? Porque eu falo isso e falo porque eu aprendi no Axis isso e estou vivenciando isso todos os dias, né? É a partir do corpo que a gente cria. Isso pode até não ser muito claro para as pessoas, mas é a partir do corpo, da inteligência, das nossas células e moléculas que a gente consegue criar e atualizar o que ainda não existe no nosso mundo. Então, isso que é o saindo da cerebrocracia, tá? É a junção. Tem pessoas que falam, mas não existe esse processo, não existe este processo, porque este processo, como um processo, ele está no avançado e ele é um processo de mutação. Então, ele está aos 90%, já com uma evolução que traz a mutação. Agora, para o público em geral, eu criei esta classe, né? Que eu junto 2 processos e que trazem uma possibilidade para a gente lidar com esta questão dessa energia da cerebrocracia, tá bom?
Alguma dúvida, pessoal, sobre essa classe? Porque aí eu já vou passar para circuitos aqui. Se alguém quiser falar, abre a câmera ou levanta a mão. Se não quiser se mostrar, só levanta a mão, pode usar o chat. A Renata está aqui agora para ajudar a gente também, porque se entrar, acho que já tem até coisas no chat. Tá, tem algumas conversas. A Evelise está falando que ela quer quando vai ser em São Paulo. Eu acho que a gente vai ter em fevereiro em São Paulo, Evelise, porque tem algumas pessoas pedindo, então eu vou abrir essa turma em fevereiro. A Bel também está perguntando, então será em fevereiro, muito provavelmente, tá? Antes do carnaval. Aí é isso, cerebrocracia. Se alguém tiver alguma pergunta específica para fazer, me faça, porque eu já vou falar de circuitos. Circuitos, na verdade, assim, foi a Iná, que eu agradeço, querida, que me fez esse convite de ir para o Sul. Ela se interessou pelas classes e ela fez a escolha dos temas, entendendo o que poderia criar mais aí para vocês. E eu vou nessa onda do que vai ser mais contribuição. Então, essas classes foram sugestões e eu embarquei, porque cerebrocracia é uma classe do meu coração, que, né, tem muito da minha energia nisso, porque foi a minha percepção e como a gente poderia criar algum espaço maior no corpo a partir dessa demanda, né, e que eu vivi isso na pele, então eu sei o quanto os processos corporais me tiraram do lugar que eu estava, né. Pra vocês terem ideia, eu tive uma paralisia do lado esquerdo, né, e desde que o Axis entrou na minha vida, minha língua voltou, a minha articulação voltou e o meu rosto voltou. Tem uma pequena sequela que quando eu dou uma risada, o meu sorriso é um pouquinho torto. Mas quem não sabe de onde vem, como vem, não precisa saber, não é uma coisa perceptível e nem me incomoda. Então, hoje eu sou uma nova pessoa, né? Circuitos. Circuitos é uma outra classe que eu quero levar para vocês. E é um dos processos corporais que são mais incríveis e pouquíssimo divulgados até. Por quê? Porque ele restaura todos os nossos circuitos elétricos do corpo. E o nosso corpo ele é formado por vários circuitos elétricos, vários. Todos eles a gente vai aprender, a gente vai tratar de todos eles no curso, né? Tem alguns nomes até mais científicos e específicos, mas são circuitos abertos, fechados, cruzados, tevenizados, curtos circuitos. A gente trabalha a energia de todos os circuitos elétricos que a gente tem no corpo. E cada vez que a gente sofre uma cirurgia ou um corte, pode ser uma cirurgia simples e corriqueira, como uma cesariana, por exemplo. Cortou a pele, interrompeu os circuitos elétricos do corpo. Se mutilou, tomou um corte, fez algum tipo de corte que você tomou ponto, mesmo que seja pequeno, você rompeu os circuitos elétricos do corpo. Então, esse processo, ele restaura isso. Uma vez feito com imposição de mãos. Porque circuitos é tão dinâmico que a gente pode aplicar circuitos quando a gente corre barras também. Então, pessoas que têm aí, né, as doenças, vamos chamar de doenças dos tempos modernos, né, que é o que a gente ouve muito, como TDA, que são os déficits de atenção, déficit de atenção com hiperatividade, autismo até, Parkinson, Alzheimer, todas essas doenças, eu vou chamar de doenças porque nessa realidade elas são tidas como doenças. O Axis tem um outro olhar, que podem ser potencialidades, e o circuito traz exatamente isso. Ele vai transformar a crença dessa realidade, de que isso é uma doença, trazendo a potencialidade do que realmente é essa característica que nesta realidade é chamada como doença. Então, eu tenho pacientes esquizofrênicos. Para esquizofrenia, os circuitos, quando a gente corre barras, é extremamente contribuição. Eu fiz um trabalho voluntário de ações para o futuro no Axis, e de correr barras num lar.
A gente não fala mais orfanato, a gente fala num abrigo para menores. Então, foi um projeto lindo que eu apresentei para o Axis aprovou, e eu tive a contribuição de 23 voluntários, entre alunos, pessoas que eu não conhecia, mas que eu recrutei e que vieram, onde nós corríamos durante 3 meses, a gente correu barras num lar de adoção, né? Num lar para a adoção, na verdade. E algumas crianças lá se automutilavam, tinham essa questão da automutilação. E aí, eu peguei dessa minha equipe de voluntários, algumas pessoas que já tinham feito circuito comigo, para que a gente pudesse fazer um experimento mesmo, de começar a correr barras com circuitos nas crianças que se automutilavam. E a gente tem o resultado disso. Esse projeto acabou agora em dezembro, e eu inclusive, fiz um vídeo que o Sereno vai editar, eu vou entregar o material para ele editar, contando toda a mágica que foi criada nesse lugar. As crianças pararam de se automutilar. Crianças que se automutilavam e que receberam circuitos, obviamente que a gente fez esse processo durante 3 meses ali, simplesmente pararam de se mutilar. Então, assim, é uma questão de restauração desses circuitos, né? A gente tem essa capacidade, a gente tem essa possibilidade, a gente tem processos que levam a isso. Lá nesse lar também tem uma menina que é autista, e a gente fez barras e a gente conseguiu mudar completamente o comportamento dela. Ela tinha um comportamento extremamente agressivo, principalmente com os bebês, porque lá nesse lar tem crianças de 8 meses até 1 ano, 2 anos, e ela pegava as crianças e jogava. A última vez que eu tive lá, que a gente fez uma confraternização e um almoço, esta menina autista, que era extremamente agressiva, veio até mim e pegou na minha mão e deitou no meu ombro. Então, assim, a gente tem hoje muitas provas, a gente tem muitos estudos, a gente tem relatos, a gente tem depoimentos do quanto as ferramentas do Axis são poderosas, né? E nesse caso, o que a gente fez neste lugar foi barras, toda a equipe estava habilitada a fazer barras, o objetivo maior eram as barras, e alguns practitioners que estavam lá e que têm processos corporais, a gente entrou com os circuitos, não teve outro processo corporal. Até porque, como a gente estava lidando com crianças, a questão do processo corporal, quando você tem que tocar o corpo, é bastante delicada, né? Até para não gerar conotação de tocar, de mexer nas crianças, para que isso não possa, né? Porque a cabeça das crianças também são fantasiosas, né? Então a gente teve muitos critérios para que a gente se mantivesse numa margem de segurança de como lidar com essas crianças. Então o processo corporal que a gente fez nunca foi tocando as crianças. E circuitos é um processo que a gente consegue fazer com barras. Então, era desta forma que ele era ministrado. E foi exatamente o resultado que a gente teve com relação à diminuição do nível de agressividade, restabelecimento das crianças que tinham questões de violência e automutilação. Então, é nesse sentido que eu trago para vocês essa característica dos circuitos. Então, passando a régua aqui para a gente também concluir o assunto. Ele restaura todos os circuitos elétricos do corpo que foram rompidos. A gente tem uma... Eu não vou falar teoria, porque é muito mais energético até, são descobertas energéticas das vivências que o Gary fez, porque os processos corporais, diferente das barras, as barras foram canalizadas, né? Os processos corporais foram todos vivenciados pelo Gary, ele sempre vivenciou. E tem uma consciência que vem, inclusive na classe de circuitos, que assim, o nosso cérebro, ele é um circuito elétrico. Por isso que quando a gente corre barras ou recebe barras, a gente tem espasmos. O que são os espasmos? São liberações elétricas. E é muito diferente do que acontece com processos corporais. Processos corporais é feito com imposição de mãos, e onde a mão é colocada, é como se houvesse ali um afrouxamento das células e moléculas. Então, é bem diferente do processo de liberação elétrica que as barras fazem. Então, quando a gente traz nas barras
o processo de circuitos, você está trabalhando no nível elétrico do corpo. Você traz um processo corporal que você trabalha tanto no sentido da potência energética, porque o que faz do processo corporal atuar no corpo é a energia, por isso que quando a gente vai para a MTVSS, por exemplo, a gente tem mais de 26 sistemas elétricos, por isso que a gente fala MTVSS e tudo mais, porque dentro deste tudo mais, a gente tem uma infinidade de sistemas elétricos que são trabalhados no corpo. Quando a gente fala do facelift, por exemplo, a gente tem mais de 29 energias, né? Que entre elas tem vários processos corporais. Então, por que a gente fala? Porque quando você chama a energia, é a energia que faz o processo acontecer. Tanto que tem alguns processos corporais que atuam nos mesmos pontos. Então, por exemplo, é o processo X mais E, terceiro olho e timo. Então, tem vários processos que você pega no terceiro olho e timo. Ah, mas isso não muda, não vai ser a mesma coisa? Não, porque é a energia que você chama que faz o trabalho do processo corporal. Por isso que é muito bacana a gente começar a entender o que cada processo corporal pode ser de contribuição no nosso corpo. E é por isso que eu sou bem veemente quando as pessoas me perguntam, né? No grupo direto as pessoas falam, ai, fulano de tal tá com dor na chimbica, qual é o processo indicado? É muito complicado fazer isso, porque assim, o corpo vai determinar qual é o processo que ele quer, né? No processo corporal, a gente tem uma dinâmica, o facilitador tem uma dinâmica, e é aí que a gente consegue perceber a potência do facilitador, porque não tem facilitador bom ou facilitador ruim, tem facilitador potente, tem facilitador muito potente, e tem facilitador menos potente. O que é essa diferença? O quanto o facilitador realmente se conecta com aquele corpo para perceber o que a energia daquele corpo demanda, deseja e requer. Então, é isso que é. Então, às vezes a pessoa chega no consultório, eu tenho problemas de relacionamento, eu quero fazer o processo da sectionist, por exemplo. Só que eu tô vendo ali, eu tô conversando com o corpo da pessoa, e se eu fizer um processo da sectionist, pode ser que ela trave em cima da maca. Isso já aconteceu, entendeu? Então, assim, como seria soltar isso? Vamos fazer um maestro? E aí a gente libera todos esses pontos de vistas que tem aí nos seus corpos, no seu corpo físico, nos seus corpos sutis, para então você poder estar apta para receber o processo. Então, é isso que a gente trabalha muito em processos corporais. É ter a dinâmica da conexão com o corpo para observar o que aquele corpo demanda. Às vezes a pessoa chega com um diagnóstico, na maioria das vezes um prognóstico, e aí a pessoa vai lá, tá, então vou fazer o processo porque o problema não é isso. Às vezes a pessoa tem uma, vamos chamar de um efeito, vai, ali, e ela faz uma identificação que a causa daquele é o XPTO do que ela acha, quando você vai tocar o corpo não é nada daquilo, é outro processo que demanda ali. Então, é nesse sentido que o Axis sempre traz essa orientação, siga a energia, pergunte para o corpo, peça mais espaço. E é muito em cima deste trabalho que eu conduzo os meus workshops corporais, né? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que se conectar com aquele corpo. Não é simplesmente pegar lá uma apostila, tá, timo, osso púbico e tal, pum, põe a mão e chama energia. Não, vamos conversar com esse corpo, abrir espaço para que essas células e moléculas se movimentem, para que elas se comuniquem com você, porque você vai ter a percepção. Você está fazendo o processo corporal quando você entra nessa conexão com aquele corpo que você vai trabalhar, daqui a pouco vem na sua cabeça, joelho. Aí você fala, nossa, joelho, mas joelho, aqui não tem nem joelho. É a energia que o corpo está te falando, o corpo está falando com você. Vai lá e põe a mão no joelho. Quando termina o processo, a pessoa vira e fala, nossa, como você adivinhou que meu joelho estava doendo? Isso é entrar na sincronia, entrar na conexão com aquele corpo para que a gente possa realmente ser a contribuição para aquilo. Isso é ser um facilitador potente de processo corporal, tá? E é muito em cima disso que a gente trabalha nos workshops. Eu trago muito essa percepção, porque é muito fácil a gente acessar o corpo do outro. Alguém quer fazer uma pergunta?
Não, acho que o teu microfone está aberto, Elisa. Se você puder fechar. Então, isso é circuitos. Nossa, eu acho que eu já falei até demais. E esqueci de falar uma coisa que é importantíssima. Circuitos é um processo para se fazer em animais também. Então, animais que convulsionam, que têm problemas relacionados ao sistema nervoso, né? Tem animaizinhos que têm convulsões. Você faz circuitos, acaba a convulsão, tá? Então, este é um processo que vai para pets, é um processo que a gente faz quando corre barras, e é um processo que a gente utiliza com a imposição de mãos. E no curso a gente aprende todas essas formas de aplicação, porque são diferentes uma das outras, tá bom? Então, isso é o que a gente tem sobre circuitos. Alguma dúvida, turma? Vou dar uma olhada aqui no chat, tá? Para ver o que tá. Tá, e aí a Luara pergunta aqui como a gente pode aumentar a potência dos atendimentos, né? É isso que eu falei, né? Quando a gente recebe um corpo ali na maca, a primeira coisa é entender e convidar esse corpo para se divertir, para acessar um espaço maior, né? Então, a gente pede mais espaço. Eu sempre divido isso com os meus clientes para que eles peçam mais espaço também, né? Toda vez que a gente pede mais espaço, a gente abre mais espaço. E é isso que eu falo, quanto mais conexão o facilitador tiver disposto a ter com aquele corpo, mais potente ele vai ser. E a nossa potência, ela vem das perguntas. Então, corpo, pode ser mental essa pergunta. Como eu posso contribuir com você aqui? O que tem aqui disponível que já pode ser mudado e acessado, né? Porque a transformação, ela é essa possibilidade. Uma pessoa, quando procura um processo corporal, ou ela precisa relaxar, ou ela precisa abrir, ou ela tem uma dor que ela não consegue lidar, que incomoda, ou ela tem uma deficiência do funcionamento do corpo, ou de algum órgão específico, ou alguma doença específica mesmo, né? Então, o fazer perguntas em relação àquele corpo e fazer perguntas para aquele corpo é a forma mais dinâmica de obter potência como um facilitador, né? As sessões de maestro, a gente, né, a maneira que a gente aprende é fazer a pergunta para a pessoa no início da sessão: o que você escolhe receber dessa sessão? E aí, quando eu esgoto aquilo que realmente ela pediu, e quando a gente pede do nosso mental, por mais que a gente seja trabalhado na consciência, quando vem um pedido verbal, ele vem a partir da articulação mental. Então, quando eu esgoto a energia daquilo que foi pedido pela pessoa, eu pergunto para o corpo: corpo, o que você está disposto a receber aqui agora dessa sessão? E aí, gente, é quando a sessão começa, muito loucamente, porque o corpo responde e a cadência dos movimentos mudam, e aí o corpo reverbera, os movimentos involuntários acontecem, o corpo sussurra, o corpo fala, o corpo expande, o corpo se abre, porque ele tem a sua demanda pessoal. As células e as moléculas do nosso corpo são todas absolutamente inteligentes, né? Só que a gente fica colocando sempre, o tempo inteiro, o quê? A mente para comandar o show. E aí a gente abafa, né? Essa capacidade que o nosso corpo tem de falar, de criar, de nos dar todas as diretrizes, porque está tudo dentro. Só que a gente solidifica o que está dentro e começa a procurar tudo fora. E aí a gente precisa desses processos todos para que a gente possa liquidificar tudo aquilo que a gente solidificou, tá? Então, facilitador potente é aquele que consegue acessar o corpo e perceber o que as células e as moléculas estão dizendo para ele, tá? E é isso que a gente trabalha nos workshops corporais, porque eu trago muito dessa consciência para vocês.
Que mais? Aí, a Iná tá falando que é 4 horas cada workshop, sim, são workshops de 4 horas. E acho que é isso, né, pô? Vocês estão muito silenciosos aí, então eu devo estar falando muito bem, ou vocês são muito tímidos e não estão querendo abrir a telinha aí para perguntar. Então, eu vou falar agora, se ninguém tem dúvida. Você quer fazer alguma colocação, Iná? Não, entre a Tamiana, eu gostaria que tu falasse também no Maestro, que é uma experiência sui generis, que eu fiz um Maestro contigo. Não tem palavras para falar a experiência que foi, e também daquele outro, esqueci o nome, aquele que tu vai trazer para Pelotas, a plaquinha aquela. Não. Ah, a chave da coerência? Isto! Então, falta Maestro, Tamiana e a chave da coerência. Você está falando que eu vou levar para Pelotas. Eu não tinha ainda pensado nisso, mas ok, vamos lá. Então, Maestro, pessoal, é uma energia, né? Vamos chamar de processo energético, que a gente trabalha no nível vibracional, né? Os processos corporais, a gente trabalha o corpo, no ponto de vista de células e moléculas, obviamente, e alguns processos corporais a gente trabalha entre dimensões, não são todos, mas grande parte deles a gente trabalha numa consciência multivibracional também, no sentido de dimensões, vamos chamar de multidimensional, vai? Que o maestro é vibracional. E o maestro, ele é uma técnica, não vou nem falar técnica, porque o Dan vai puxar minha orelha se eu falar isso, mas assim, ele é um processo, ele é uma energia que a gente trabalha do ponto de vista vibracional mesmo. Por quê? Porque a gente vai liberando em camadas tudo que está solidificado, condensado, enrijecido nos corpos sutis, até chegar no corpo físico. Corpos sutis são vários, né? E são os corpos todos que a gente tem: corpo espiritual, corpo áurico, corpo multidimensional, corpo energético, e são vários corpos sutis. Então tem pontos de vistas que existem e que estão lá presos nos corpos sutis, que muitas vezes nem são dessa existência, nem são dessa vida, nem são dessa encarnação, mas elas trazem ali referências, pontos de referência que impedem da gente expandir e se soltar, e que acaba se solidificando aqui neste corpo físico, que é o corpo da matéria. Então, o que o maestro vai fazer? Ele vai acessar todas as informações que estão nas células e moléculas do seu corpo, começando pelos corpos sutis até chegar no corpo físico. Então, ele abre simplesmente campos. Acho que essa seria uma forma bem bacana de tangibilizar para vocês. Então, é muito comum pessoas que têm dificuldade, têm nós, né? Vamos chamar de nós, vai. Tem vários nós ali com relação a determinadas situações na vida. Faz maestro, libera isso. Então, pessoas que têm problemáticas complicadíssimas de relacionamentos interpessoais. Faz o maestro, isso flui, isso fluidifica. Tem pessoas que têm nós com dinheiro, com questão prática, de terra mesmo, de matéria. Faz o maestro, libera. Então, é muito comum que o maestro vá abrindo espaços e liberando, abrindo campos que estão travados na nossa vida, né? E é o que acontece, a gente vai tirando máscara, vai tirando carapaça, acaba com as agendas secretas, aquilo que está oculto, aquele nosso segredinho de hoje que vira mentirona de amanhã, e aquilo lá está tudo imbricado, envolvendo você, família, geração por geração. O maestro tira isso, né? Ele vai fazendo com que você acesse a sua identidade, a sua essência, e você começa a expandir a partir da sua essência, tirando e eliminando coisas que, na maior parte das vezes, a gente sequer tem consciência.
porque sequer está aqui, palpável, no nosso dia a dia, na nossa percepção do nosso corpo, da nossa consciência, quando a gente fala de consciência encarnada aqui, né, como seres humanos encarnados no planeta Terra. Então, o maestro vai acessar isso. Então, muitas vezes as pessoas falam, muitas vezes eu digo a maioria delas, né, sai da sessão de maestro, nossa, que leveza é essa? Nossa, que espaço é esse? Nossa, que... Algumas pessoas têm bem luzes, outras veem imagens, algumas voltam para uma vida determinada e se veem numa situação e resgatam alguma coisa lá de uma vida XPTO. Então, cada experiência é única, né? Mas são experiências, como diz um cliente meu, lisérgicas, né? Ele usou esse termo, né? Isso é lisérgico, porque parece enfim, uma alucinação, assim, muitas vezes a gente vai para um outro espaço realmente e acessa coisas que a gente não tem como tangibilizar e dizer com palavras dessa realidade, porque é um processo completamente diferente. Sem dúvida é um processo, é um dos processos que estão aí na nossa existência hoje para mudar o mundo, e veio para mudar o mundo, e eu não tenho dúvida que o maestro é uma ferramenta que vai mudar o mundo das pessoas que realmente se permitem a vivenciar, né, essa experiência e acessar isso, que está muito além do nosso corpo físico. Então, acho que, resumidamente, é isso. E sobre a chave que a Iná está falando, a chave é uma ferramenta muito nova que eu acessei há pouco mais de 2 meses e meio. Ela entrou na minha vida num momento, quando eu voltei do maestro, eu voltei com uma outra percepção das coisas, né? E o maestro, que é essa energia vibracional, ela me despertou para isso que a gente não vê, para essas partículas quânticas que estão presentes aí o tempo inteiro, só que não é porque a gente não vê que elas não existem, né? Então o maestro me ensinou a modelar isso, a modelar todos os níveis de energia que existem, transformando tudo e mudando as coisas de lugar, principalmente do ponto de vista energético. Só que isso abriu para mim um campo de outras coisas, então eu fui pedindo, universo, o que mais é possível, o que mais existe, né? E quem me segue, quem me conhece e acompanha o meu trabalho, sabe que esse ano de 2019... A palavra que eu mais utilizei, que foi um aprendizado de cursos avançados no Axis, é a congruência. Eu identifiquei esse lugar. Eu percebi que, por mais que a gente faça cursos, faça processos, faça maestro, faça o que for, se a gente não tiver coerência e congruência, as coisas não se atualizam. E aí a gente vira o quê? Refém do quase. Sabe quando você está naquela jornada, que você fala, puta, participei do processo seletivo, fiz 30 entrevistas. Calma, deixa eu diminuir aqui. Ô, Rê, fecha aí o microfone da Márcia. Muito bonitinho. Por favor. E aí é isso, essa consciência de que se você não tem coerência e não tem congruência, você pode fazer 385 mil processos por dia e você não vai atualizar as coisas, você vai ficar refém do quase, que é aquela coisa que eu estava falando, né? Então a pessoa, nossa, eu estou no processo seletivo, eu participei de todas as seleções, eu fui para o estágio seguinte em todas as seleções, mas aí chegou no último, fiquei com 3 pessoas e eles aprovaram fulano de tal, que é menos qualificado, que tem menos experiência na área, mas enfim, é mais jovem, ou é homem, e aí você vai para aquilo que é definição, conclusão e que categoriza as coisas, que é a forma com que nessa realidade as pessoas vivem, né? O que é isso? Você está trabalhado na consciência, você tem curso, você tem vários processos e você teria total habilidade para passar aquilo, mas em algum lugar tem uma incongruência energética aí. E a incongruência energética é quando a sua atitude, a sua forma de ser e viver
ela não está em harmonia com a energia daquilo que você escolhe, sabe? Então, quando a gente fala, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, então, eu escolho isso. E aí as coisas começam a acontecer. Você está indo no fluxo e está bem. Chega um momento que você fala, ai, nossa, mas será? Será que isso é para mim? Nossa, será que eu sou bom o suficiente? Pronto, você já caiu, você já saiu do fluxo, isso é incongruência energética. Então, se você tem todas as ferramentas e utiliza as ferramentas, e ainda assim as coisas não estão acontecendo do jeito que você está escolhendo, olha, porque nesse ciclo, em algum ponto, você está sendo incongruente. E eu sempre falei isso esse ano, porque eu acessei isso lá nos 7 dias da Malásia. Então, quando eu estava voltando do maestro, eu comecei a fazer essas perguntas. O que tem mais aí no planeta, no mundo, que pode agregar para mim no sentido dessa consciência maior, dessa energia vibracional com a qual agora eu estou apta a lidar? E aí surgiram 2 ferramentas novas, né, que não são de Axis, mas que são extremamente potentes. Uma delas é a Tamiana, e que a história aconteceu de uma maneira muito inusitada também, porque eu fiquei fazendo essas perguntas, e eu entrei no avião e vinha um nome, Ana. Aí eu caí no sono, quando eu acordei veio a imagem de uma amiga minha, Ana, que fez inclusive o primeiro fundamento comigo. E aí veio a imagem dela, e eu não sabia o que era, cheguei no Brasil, estava na esteira ainda, mandei uma mensagem para ela, marquei um almoço, e aí ela me falou de várias técnicas que ela usava, e quando ela falou da Tamiana, meu corpo expandiu. E expandiu sabe quando você serve uma champanhe, que entra no copo e começa a borbulhar? Era isso que eu sentia no meu corpo inteiro. E aí eu falei, eu quero saber o que é isso. Aí a gente subiu no meu consultório, ela fez uma Tamiana em mim, foi a primeira sessão. Eu apaguei, foi uma coisa muito louca, porque assim, ela me desligou e me ligou. Porque eu não tenho nenhuma lembrança, nem de sensação, nada. A única coisa, quando eu acordei, eu me sentia preenchida. Uma sensação de amor e de preenchimento que eu nunca tinha experimentado. E aí eu falei, eu quero saber mais disso, e aí eu escolhi que eu queria fazer essa formação. E aí aconteceram outras coisas que não cabem aqui, mas eu acabei canalizando algumas coisas que foram muito importantes ali, de coisas que eu estava há 8 meses patinando. No dia seguinte da Tamiana veio, foi um download, e eu falei, uau, tem coisas aí. E eu quero mais disso. E aí eu fiz a formação. A Tamiana é uma ferramenta também vibracional, e que trabalha através da consciência pleiadiana, né? A consciência pleiadiana, quando a gente fala do que é a consciência pleiadiana, Pleiade, para vocês terem uma ideia o que são as Pleiades, é um conjunto de estrelas da constelação de touros, na verdade, Tauro ou Touro, enfim. Então é uma inteligência superior, é uma inteligência que está ligada ao nosso sistema cósmico, né? Vamos dizer assim. E ela está no sentido da frequência da luz. Então, assim, a sintonização da Tamiana, ela se dá através da frequência da luz. E a gente tem alguns conceitos nessa ferramenta que trata, primeiro conceito, é que tudo é vibração. Tudo é vibração. Desde um simples pensamento até a montanha mais alta, o mar maior de ondas e de tubos e de o que for, tudo é vibração. E cada vez que a gente... É muito parecido com o que o Gary sempre fala, que é física quântica pura, né? Que quando você começa a olhar para uma molécula, você começa a transformá-la, que é muito da energia que a gente usa nos processos corporais também. É essa capacidade de transformar e de curar o outro, né? Então, isso também está muito forte no conceito da vibração, no conceito vibracional, que é a plataforma da Tamiana. E o segundo conceito é que, a partir da interação que você faz com a vibração, ela emite uma outra vibração em resposta à vibração que você emite, e com isso cria-se, ou experimenta-se,
uma nova consciência que responde a outras vibrações circulares. Sabe quando você joga uma pedrinha na água e ela faz aquela ressonância? Isso é esse segundo conceito que eu estou aqui tentando explicar para vocês, tá? E a terceira consciência que existe na Tamiana é de que tudo é pura consciência. E toda tomada de consciência é descoberta quando você acessa e reconhece isso em você. Que tem um significado muito lindo, que é Deus descobrindo a Deus. Então, é quando você realmente acessa o Deus em você. E isso é maravilhoso. E também tem muito a ver com a forma que o Axis trabalha o nosso empoderamento, né? Que é quando o Axis diz, né, que é uma ferramenta que te faz descobrir aquilo que você já sabe, né? Faz você saber aquilo que você já sabe. Então, é muito desse conceito do Deus descobrindo a Deus, de você descobrir o Deus, a imagem e semelhança de Deus que você é e o grande Deus que você é, para criar efetivamente uma realidade, qualquer nova realidade que você queira na sua vida, tá? Então, a Tamiana, ela vai trazer um espectro com isso de perspectiva, tá? Isso é muito legal, ela te tira de um lugar rígido e ela coloca você em perspectiva de todas as possibilidades. Então, é uma possibilidade de você viver vibracionalmente essa consciência, né? Então, é uma perspectiva, ela te abre perspectivas dessa vida, de outras vidas, de outros tempos e de outras dimensões. E a gente trabalha isso através de alguns códigos, vamos chamar assim, tá? Então, a gente tem símbolos que a gente chama, que é a geometria sagrada, que são símbolos Pleiades, que a gente ativa, e a gente usa os cristais de quartzo, que são, no xamanismo mesmo, a gente, né, já tem essa informação, que é o povo pedra, né? Os cristais de quartzo, eles são extremamente potentes, né? Eles têm os seus 7 ciclos de cristalização, eles têm a memória, né, desses 7 ciclos de cristalização. Então, o que a gente faz? A gente ativa os cristais de quartzo, a gente ativa os símbolos, que são as geometrias sagradas, e com isso a gente trabalha vibracionalmente a energia do corpo da pessoa que está ali, tá? É basicamente um reconhecimento de que a energia está ali presente e que ela flui em nós como reflexos do universo o tempo inteiro, e a gente traz isso para todos os aspectos da nossa vida. E aí, essa classe, ela se divide, né, ela é uma classe de 2 dias, e a gente tem várias formas de aplicação da Tamiana. Então, a gente tem, inicialmente, o nível 1 e o nível 2, né? O nível 1, ele trabalha o alinhamento de todos os chakras, com um dos símbolos da geometria sagrada, que a pessoa é que escolhe, e esse símbolo, na verdade, ele vai trazer o nível vibracional em que esse trabalho vai ser feito. A gente tem 7 níveis vibracionais, e é o corpo que vai receber que escolhe, e aí a gente vai fazer o alinhamento dos 7 chakras, trabalhando neste nível vibracional que vai definir em que grau isso vai acontecer, em que perspectiva isso vai acontecer, em que dimensão e que profundidade que esse trabalho vai acontecer. O nível 2 não utiliza símbolos, mas utiliza a ativação, e aí no caso, no nível 1 são 3 cristais de quartzos, que a gente forma um triângulo ali, formando, né, a potência e o poder energético da pessoa. Lembrando que essa sintonização é feita através da frequência da luz, então o corpo expande na frequência da luz, e é uma experiência única e totalmente vibracional. No nível 2, a gente trabalha com 6 cristais de quartzo, onde a gente faz, né, a gente abre um campo quântico do corpo inteiro da pessoa, e a gente vai ativar todos eles, e aí a gente não usa a geometria sagrada, porque a gente vai trabalhar o amor incondicional, e a gente começa a trabalhar a energia do amor incondicional, que é a do coração efetivo, né? Então, a gente é muito forte essa vivência, é muito forte essa experiência.
e aí a gente termina num ciclo de 3, que é do nível 1 também. Então, isso é a forma de atendimento da Tamiana. Aí a gente tem limpeza de ambientes de Tamiana, que também são com símbolos e cristais de quartzo. A gente tem técnicas à distância, essa técnica que eu estou falando, ela pode ser feita à distância, isso também é dado no curso. A gente tem a autoaplicação da Tamiana, que é uma outra forma. A gente tem uma meditação guiada. Quem canalizou a Tamiana foi o Juan Manuel Jordano, ele é argentino, e já tem bastante gente dando essa classe. É uma classe muito expansiva, porque a ideia do Juan é justamente que não haja forma e estrutura. Então, você faz a classe de Tamiana, você já tem a possibilidade de facilitá-la, porque o objetivo dele era, o que é a Tamiana? É uma energia, é uma vivência vibracional, vamos chamar assim, que a gente trabalha uma energia de expansão do planeta. Então, o que ele recebeu dos pleiadianos foi essa missão, do tipo, a Terra é um planeta de terceira dimensão, mas que já está, em função da nova era, e com um volume enorme de pessoas que já estão acessando a consciência, migrando para a quarta e quinta dimensão. Então, propaguem isso. Passem para frente, facilitem, levem isso ao maior número de pessoas, porque quando ao maior número de pessoas estiverem acessando isso, a gente vai conseguir acessar a quarta, quinta dimensão encarnados aqui, como pessoas da terceira dimensão. Porque dimensão não é um plano que você sobe, dimensão é consciência. Então, tem pessoas que estão aqui encarnadas nessa terceira dimensão, mas já estão vivendo a quinta dimensão, porque ela tem a consciência da quinta dimensão. As pessoas às vezes acham, né, equivocadamente, que dimensão é você mudar de plano. Ah, eu morri, vou para a dimensão... Não, você pode estar na sétima dimensão encarnado aqui na terceira, porque dimensões tratam de níveis de consciência. Então, Tamiana é um trabalho que a gente faz em quarta e quinta dimensão, levando a possibilidade para as pessoas acessarem essas dimensões maiores encarnados aqui. E aí a gente tem ferramentas que ajudam isso, né, que propiciam essa possibilidade, que é a geometria sagrada e os cristais de quartzo, no caso da Tamiana. Então, esse curso, ele dá o nível 1, o nível 2, autoaplicação, o Puja, que é uma vivência coletiva, uma vivência em grupo, a gente faz todas essas vivências nessa classe. Aí, a distância, eu abordo também as técnicas à distância, as técnicas em grupo do nível 1 e nível 2, e a limpeza de ambientes, que é muito potente. E a Tamiana traz símbolos exclusivos e específicos para a gente trabalhar questões de magia negra, com pessoas que tenham realmente síndrome do pânico, depressão. Tem alguns símbolos que a gente utiliza para questões familiares mais específicas, para crianças, e aí vai. E agora tem a Master, que é uma formação nova, que a gente desenvolve essências, que a gente trabalha a ativação do timo também, são mais símbolos que foram canalizados, enfim. É uma ferramenta muito rica e de muitas possibilidades. E desde que eu estou agraciadamente trabalhando com essa ferramenta, exponenciou uma mudança em todos os campos da minha vida, em todas as áreas da minha vida, né? Eu nunca imaginei que eu pudesse criar tanto com um presente tão novo na minha vida, né? Porque eu estou há 4 anos no Axis, né? 1 ano para valer mesmo. E nesse 1 ano, o Axis me permitiu uma criação infinita. Mas a Tamiana entrou há 3 meses na minha vida e já revolucionou uma série de coisas. E aí, através da Tamiana, dos meus relacionamentos da Tamiana, eu recebi também essa ferramenta que a Kainá comentou aqui, que é a chave da coerência. E aí, voltando aqui, né, eu nem ia comentar aqui agora porque eu estou fazendo testes ainda com essa ferramenta, né, eu sou muito criteriosa com as coisas, eu não saio por aí falando coisas que eu não tenho certeza, eu não saio divulgando coisas que eu realmente não tenho experimentado em mim. Então, essa chave, ela veio para mim há mais ou menos uns 3 meses, 2 meses e meio, e quando eu ouvi os benefícios dela, eu falei, nossa, mas será que isso pode ser possível? E aí eu quis uma chave dessa.
E eu não tinha muito como acessava, porque quem criou essa chave é o Dr. Carlos Orozco, ele é um médico cientista. Ele tem um Nobel, porque ele finalizou uma das fórmulas do Einstein, ele é um grande estudioso. Isso aqui é uma nanotecnologia quântica, né? Onde a gente tem coerência e congruência. E quando eu ouvi essas duas palavras, de novo, meu corpo expandiu. E dessa vez ele expandiu, não foi borbulhando, foi simplesmente ocupando todo o espaço que tinha disponível ali na sala, quando eu estava ouvindo do que se tratava isso. E aí a pessoa fez comigo os testes e eu vi que o meu corpo reverberou e respondeu aquilo. E aí eu comprei uma chave para mim. E aí eu comecei a testar essa chave. E aí quando eu vi que ela trazia muitas coisas na minha vida e que eu conversava com ela e que ela respondia através de ações, que as coisas aconteciam, eu falei, opa, eu quero entender como isso funciona. E aí eu fui dividindo com algumas pessoas que fazem parte do meu ciclo de grupos de estudos. Eu tenho vários grupos de estudos que eu faço, eu tenho a jornada xamânica, eu tenho um grupo de estudo de leitura, eu tenho o grupo que eu faço a minha ação de futuro, enfim, eu tenho vários grupos, né? E aí eu fui selecionando algumas pessoas que eu entendia que estavam abertas para fazer, né? A minha primeira turma de Tamiana, que tinha ali muitas pessoas potentes, muitas mulheres potentes, eu dividi com elas e a gente começou a fazer os testes, né? A gente começou a usar a chave no sentido de testar mesmo, testar em atendimentos com pessoas, tentar em questões, tanto que eu tenho esse grupo hoje, onde a gente faz as nossas trocas de experiências, de figurinhas, e aí chegou um momento que eu falei, não, o ano está começando e isso aqui é uma possibilidade para o mundo mudar, né, para as pessoas se empoderarem e começarem realmente a transformar as suas vidas. Por quê? Porque a coerência e a congruência é aquilo que faz a atualização, e isso daqui já está aqui. Então, o que mobiliza essa ferramenta é o amor incondicional. Então, quando a gente recebe essa chave, a gente empodera ela com o nosso amor incondicional. E aí a gente começa a levar isso para as pessoas, a trabalhar as pessoas a partir do amor incondicional, a fazer as nossas escolhas a partir do amor incondicional, a ser contribuição para o outro, para o mundo e para a vida a partir do amor incondicional. Então, você vai pegar uma chave dessa e vai falar, eu quero me vingar de alguém que me fez mal. Ou então, meu marido me traiu, me trocou por uma amante, eu vou exterminar com os dois. Ela não vai funcionar. Porque o que mobiliza esta ferramenta é o amor incondicional. E a hora que a gente recebe e que a gente configura para o nosso uso, a orientação é sempre ficar junto aqui, perto do coração. A gente consegue estabelecer e criar campos quânticos com ela. O que é o campo quântico? Eu, por exemplo, meu celular tem radiação. Então, eu consigo, com ela, marcar aqui um campo quântico, né? E tem toda uma técnica para isso. E ele está blindado e ele não me prejudica mais com radiação. E é impressionante, gente, porque desde que eu fiz o campo quântico deste celular, ele não esquenta mais. Ele pode estar na tomada, eu posso estar há 1 hora falando numa ligação, que antes ele fervia a minha orelha, ele não esquenta mais. Então, a gente estabelece e marca o campo quântico no nosso consultório, principalmente a gente que faz atendimento, e que muitas vezes em atendimentos a gente libera demônio, magia e entidades e tudo mais. Então, estabeleço o campo quântico, eu estou blindando isso. Estabelecendo o campo quântico do meu carro, do computador. O que faz o campo quântico? Ele te protege e não permite que nenhuma energia que seja divergente da energia do amor incondicional ultrapasse o teu campo quântico. Isso é uma das formas da utilização, porque eu estou utilizando nos pets, né? Então, essa semana eu tenho 2 experiências ali. Eu tive o gato Félix, da Elisa, não sei se a Elisa está aqui ainda nessa live, e também o Petit, da Adelaide. Adelaide, gente, eu confundo o nome dela, enfim. E os dois estavam, o gato Félix é um gato e o Petit é um dog.
E os dois estavam em situação de enfermidade mesmo, né? No caso do gato Félix, ele não estava nem se alimentando e nem tomando água. E aí a gente fez uma sessão de Tamiana. Enquanto a sessão de Tamiana estava acontecendo, a Elisa me contando que o gato levantou, foi tomar água. Tomou água, durante a noite subiu, pulou em cima do armário do guarda-roupa e ficou lá em cima do armário do guarda-roupa. Na noite em que nós fizemos a Tamiana e que eu montei o campo quântico e deixei durante a noite, né? Eu fiz o empoderamento, que a gente faz o empoderamento e uso o cartão. Ele se recuperou. Então, assim, a mesma coisa o Petit. Que é o dog. Ele estava prostrado, letárgico, e aí eu comecei a fazer. Com o Petit eu não fiz a Tamiana, só fiz o trabalho com o cartão. Hoje ela foi lá, veio buscar uma chave, porque ela ficou impressionada com a melhora do Petit na semana inteira que eu trabalhei, empoderando com a chave. Por quê? Ela alinha todo o campo quântico e ela alinha todas as células e moléculas do corpo, né? O trabalho que ele faz é por ressonância. Então, a hora que a gente intui, que a gente coloca através da coerência, o que a gente transforma, e ele transforma em congruência, que é o lado aqui dos corações, onde tem, deixa eu tirar aqui desse papelzinho, tem aqui, tá vendo? Um selinho holográfico, não sei se vocês conseguem ver. Esse selo holográfico de alguma forma aqui, junto com essas fórmulas todas que tem aqui, porque são todas fórmulas quânticas que compõem essa nanotecnologia, tá vendo? É tudo fórmula que tem aqui. Então, a gente tem o lado das pirâmides, que é o da coerência, e o lado dos corações e do amor, que é a congruência. E aí, tem todo um processo, que aí não dá para falar aqui na live agora, porque essa live tem um outro objetivo, mas é só para vocês conhecerem essa ferramenta que a Iná pediu para falar. Eu ainda não estou fazendo as divulgações efetivas, porque eu ainda não tenho os acessos dela. Quando eu comprei por R$900, e aí, que esse era o valor de comercialização, porque ela vem da Europa e ela custa 200 euros. E aí o Dr. Carlos esteve no Brasil, entendeu que o Brasil tinha uma sensibilidade de preço, e aí baixou para R$700, então eu paguei 900, mas aí os lotes que eu acessei com a equipe do Dr. Carlos já está a 700, então eu estou ainda tateando e descobrindo o melhor canal e a melhor forma de fazer a distribuição disso daqui, né? Então, se vocês procurarem na internet, muito provavelmente vocês vão encontrar vários sites que vendem a 949, porque está com frete e tudo mais. Então, agora que eu estou começando a fazer esse trabalho, eu estou em contato com a equipe do Dr. Carlos, eu vou começar a ter a possibilidade de fazer a distribuição desta chave, desta ferramenta, pelo valor que ela está habilitada a ser aqui no Brasil. Então, fiquem atentos, porque tem gente que está cobrando 900, se cobrar em site que tem frete, vai ser 949, mas o valor de comercialização dela é 700, tá? Porque foi uma exceção que ele abriu, quando ele conheceu, veio para o Brasil e entendeu que a gente tinha aqui uma sensibilidade de preço. Mais ou menos como o Axis, que aqui no Brasil a gente tem desconto e tal, então é um pensamento até bastante parecido, mas tem gente aí vendendo por 900, então fiquem atentos com isso, tá? Eu acho que é isso, gente, eu falei muito já, falei por demais, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de pergunta. A Roberta, ela está me fazendo uma pergunta no privado aqui. Ah, tá. Deixa eu ver o que ela está me respondendo. Me perguntando. Ah, tá. É possível fazer o maestro à distância. Na verdade, a Iná fez o maestro comigo à distância. Eu tenho muita gente que faz à distância. E tenho gente que faz à distância e faz presencial também. Ele tem o mesmo efeito. A única coisa é que quando está presencial, muitas vezes eu percebo que o corpo está ali demandando um toque. E eu consigo tocar o corpo da pessoa e ela vai ter sensações. Vou falar de sensações porque são percepções no nível do corpo, viram sensações, né?
O à distância, eu não toco o corpo, mas é extremamente mágico, porque eu formo uma plataforma com o corpo da pessoa virtualmente falando, né? Porque eu monto almofadas e travesseiros, dependendo de onde eu estiver, é com almofada e travesseiro. Se eu estiver aqui em casa, o meu gato, que é o Marlon, ele atua também. Eu fiz um maestro que foi muito louco na Josane, que é uma super querida, talvez vocês conheçam, porque ela é uma super facilitadora. Ela estava no sul da França. E foi um maestro que a gente começou a trabalhar, de repente o Marlon, que é o meu gato, começou a vir, começou a mexer nas costas dela, ele punha por baixo, assim, a mão, e mexia, e aí eu fazendo o maestro, de repente, saiu qualquer coisa, saiu um ambulante ali do abdômen dela. E ele olhou também, ele olhou, eu tirei até a foto dele olhando, porque ele olhou petrificado para cima e ele viu a mesma coisa que eu, não tinha forma, mas era uma fumaçona, assim. E aí, quando terminou o maestro, que eu gravo, né? Porque aí o maestro termina quando ele é à distância, e aí a pessoa fala o que ela percebeu e eu falo o que foi para mim. Então, ela estava falando para mim, ela escreveu um texto, e enquanto ela estava falando, eu estava gravando um áudio para ela, falando dessa experiência, né? Porque alguma coisa aconteceu e saiu um ambulante do abdômen. Foi sincrônico, gente, assim, parece mentira, mas é verdade, eu tenho até o áudio para comprovar se alguém duvidar, entendeu? Exatamente o relato que ela falou de lá, foi o relato que eu falei daqui, e ela também falou, ela usou o mesmo termo, porque ela podia ter falado um ocupante, ela podia ter falado qualquer coisa, nós duas usamos o mesmo termo, na verdade foi o contrário, nós duas usamos o termo ocupante. Ela podia ter falado ambulante, não. Houve. Então, assim, ela estava no sul da França e eu aqui. Então, é um processo que é muito além do físico. Ele é muito além do corpo, né? É um processo mágico, que só quem faz consegue descrever, e mesmo assim não consegue descrever. Porque não tem palavra dessa realidade, porque não é cognitivo. Não é alguma coisa que a gente consegue explicar, ou que a gente consegue entender. A gente simplesmente vivencia, né? Então pode ser à distância, pode ser presencial e não tem regra. Tem pessoas que podem criar muito mais com o maestro à distância do que presencial. E tem pessoas que podem criar muito mais presencial do que à distância. E quem não tem nenhum ponto de vista e quem não tem nenhuma barreira vai criar certamente no presencial e à distância, né? E eu acho que esse é o grande presente dessa ferramenta maravilhosa que permite tudo isso. Deixa eu ver o que mais aqui. A Elisa está falando aqui que a Tamiana para o Félix foi mágico. A Elisa foi a pessoa com quem eu fiz, que é o petzinho que a gente fez e fez hoje de novo. Hoje a gente fez o nível 2. Depois você me fala, Elisa, como é que foi, se ele teve alguma reação. Aí a Ana Cristina está falando que ela chegou depois. Eu já falei sobre a cerebrocracia, Ana. Esse Zoom está sendo gravado, então assim que terminar, eu já subo esse link e já passo para a Iná e ela já repica para vocês assistirem de novo, tá? Aí a Mari está perguntando se essa chave é junto com a Tamiana. Não! Essa chave, na verdade, ela tem tudo a ver. Ela tem tudo a ver com Axis, ela tem tudo a ver com Tamiana, mas ela é uma outra ferramenta, né? Ela é um presente, eu vou chamar, né? Porque ela é um presente, né? Que não tem nada a ver com Axis, não tem nada a ver com Tamiana, mas também tem tudo a ver, porque nada é oposto que parece ser, tudo é oposto que parece ser, e assim, é o que eu falo, que o Gary fala muito e que eu reverencio demais ele, que é o que ele fala, gente, consciência inclui tudo, né? Não tem separação. Porque às vezes as pessoas se encontram numa atividade, eu, por exemplo, comecei toda essa minha jornada quântica com Axis. E eu vou ser eternamente grata ao Axis, eu nunca vou deixar de ser maestro, né? E o Axis é, para mim, uma plataforma. Hoje mesmo estava conversando com a Renata Hidargo, que a gente se encontrou à tarde, e ela trouxe um olhar tão lindo para isso, e é exatamente o que eu penso, como foi o Axis para mim. O Axis é uma plataforma de um terreno fértil, muito fértil, que tudo que vier e que for plantado ali vai
tudo que for semeado ali vai brotar e vai crescer e vai ser muito expansivo. Mas não é a única coisa que existe, né? Então é o que eu falo hoje. Eu até mudei o meu nome no Instagram, né? Porque estava Catiane Axis. Mas como é que eu faço? Porque assim, eu também sou tamiana, eu também sou a chave da coerência. Então o Axis é uma das ferramentas dentre as milhões de ferramentas que a gente pode ter para contribuir para o mundo, né? Tem pessoas que vão criar muito a partir do Axis, tem pessoas que vão criar muito a partir da Tamiana, tem pessoas que criam muito com Reiki, tem pessoas que criam muito com a psicomagia. Então, uma coisa não invalida a outra. O próprio Gary fala isso largamente, né? Você não precisa jogar no lixo um conhecimento que você tem há 30 anos, 40 anos, de uma ferramenta que você utiliza, né? Você não precisa largar uma para pegar a outra. Como seria a gente ser a consciência do ponto de vista da não exclusão, que é o principal ensinamento que a gente aprende quando a gente faz o fundamento, né? Não exclua, não separe, simplesmente seja e vivencia todas as possibilidades que você pode vivenciar. Não significa que eu prefiro um ou prefiro o outro, significa que eu tenho um leque muito grande de possibilidades e que eu vou poder dar a contribuição para o meu cliente daquilo que mais criar para ele. Eu tenho clientes que não adianta eu querer oferecer um maestro porque aquele corpo está preparado para receber barras, né? E não é porque a pessoa é menos ou não, porque naquele momento barras é o que vai criar mais para ela. Eu tenho hoje clientes que chegam em mim e que não querem mais barras e que só querem um maestro. Ai, jogaram barras fora? Não, em algum momento barras vai ser uma grande contribuição. Mas hoje é o maestro que está criando. Eu tenho clientes que vêm e que querem Tamiana, que não querem mais nada além da Tamiana. Então, assim, como seria se a gente pudesse ter a inclusão e ser a inclusão, né? E ter esse leque de opções e poder usar com aquilo, respeitando aquilo que cria mais para aquele corpo para qual a gente está fazendo o trabalho de transformação e de cura, né? Porque nós, enquanto facilitadores, somos curadores, né? A gente não pode achar que a gente vai tirar do outro e mudar no outro aquilo que faz parte da escolha dele. Isso não é ser curador, né? Isso é querer controlar. Mas, quando eu tiver essa consciência de que eu posso ser a contribuição a partir daquilo que o outro já está disposto e aberto para receber, eu vou perguntar o que o corpo deseja e requer e vai vir todo o meu arsenal de possibilidades ali, né? Porque o próprio Gary diz, a consciência não exclui nada, né? Então, eu vejo, não é crítica isso e nem julgamento, tá, pessoal? Mas, e até porque eu já estive neste lugar. Quando eu fiz os meus grupos inicialmente, eu só permitia que se postasse ali coisas de Axis. Só Axis, só Axis. Tudo bem, aquilo estava criando para mim, aquilo fazia sentido. E aí, se alguém põe outra coisa, eu já dava bronca, tirava a pessoa. Hoje, é um grupo aberto para todas as ferramentas que puder contribuir. Óbvio que não é lugar para passar corrente, bom dia, boa tarde, boa noite, porque as pessoas estão ali com um objetivo comum, né? Mas não tem exclusão. O próprio Axis ensina isso pra gente. Não deve-se excluir nada, né? Lógico que a gente tem algumas diretrizes que são importantes. Eu vou misturar tudo junto, vou pegar uma sessão, aí eu pego o corpo da pessoa, faço Tamiana, faço barras, acendo incenso, faço... Não dá, né? Então, vamos utilizar aquilo que o corpo demanda e requer, cada hora com a sua própria energia, com aquilo que vier. Não estou falando para fazer um atendimento ecumênico e colocar tudo junto ali. Não é isso. Mas é perceber o que cria mais para aquele corpo e ter uma possibilidade de um leque de opções onde eu possa oferecer aquilo que cria mais. Né? Como seria fazer isso com leveza, com alegria, com facilidade, né? Eu entendo que é essa energia que vai mudar o mundo. Então, hoje, eu abri esse espaço para que possa ter várias ferramentas que possam levar para a pessoa, porque às vezes o teu cliente ele vai se identificar mais com as barras, às vezes com o processo corporal, às vezes com uma Tamiana, às vezes com um Reiki, às vezes com uma constelação familiar. Então, e o teu cliente pode ter fases.
Ele pode, em algum momento, estar preparado mais, ter mais abertura para uma determinada técnica, depois para outra. Como seria a gente não definir, não concluir e não separar, né? Simplesmente ter aquilo que mais vai criar para aquele ser que está ali procurando você para uma facilitação. Então, hoje, é nesse lugar que eu estou. Não significa que amanhã ou depois, daqui 5 anos, 2 anos, 1 ano, eu vou ter o mesmo ponto de vista. Pode ser que eu mude isso, né? Como eu já mudei. Mudei muito, né? Do maestro para cá, eu percebo que tem uma outra Catiane, que tem uma outra egrégora, que tem uma outra percepção de mundo. Meu mundo hoje é muito diferente do que era em agosto desse ano, né? Setembro foi um divisor de águas na minha vida. E eu estou percebendo que cada dia muda mais e cada dia cria mais. E já vieram outras ferramentas que eu não tive ainda espaço para acessar, mas estão aqui, ó, que estão também nesse nível vibracional. Então, eu acho que é isso, amores. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, deixa eu ver. Tá, então acho que a Rê já colocou aqui todos os links de inscrição para vocês. Quem vai fazer os agendamentos do maestro são a Iná, então aqui está o telefone dela. Nos agendamentos de maestro, vocês podem fazer direto com ela, porque ela que vai fazer essa gestão de agenda para mim, tá? A sessão de maestro dura 20 minutos, mas eu sempre vou marcar, Iná, de 1 em 1 hora, tá? Porque para dar tempo de uma conversa, para dar tempo da pessoa se recompor ali, para não ficar essa coisa de fez, sai, e para dar tempo para eu me reorganizar entre uma sessão e outra, tá? Então, sempre marcar de 1 em 1 hora, considerando que a sessão efetiva dura 20 minutos. Catiane, tem uma pergunta da Márcia aí sobre obesidade. Tá, se a Tamiana e a Chave podem ajudar no caso da obesidade. Sim, na verdade, até os processos corporais do Axis também, tá? A gente tem aí várias questões, né? Eu estou trabalhando com a Chave na questão da minha maneira de se relacionar com comida, né? Eu tenho picos. Depois do Axis melhorou muito isso, mas eu ainda tenho picos onde eu, em alguns momentos, engordo e emagreço. Engordo e emagreço. Eu fico orbitando nisso. Então, hoje, o meu trabalho com a Chave, né? Porque a gente tem uma forma de criar um campo quântico a partir de uma questão específica. A questão específica que eu estou trabalhando com a Chave hoje é essa questão. E desde que eu voltei agora, né, do Nordeste, que eu tive um ganho de peso lá, que eu comi que nem louca, né, fiquei lá comendo os rubacão da vida, as carnes secas, engordei. Imagina, em 20 dias engordei 2 quilos. E aí eu voltei no dia 24, que foi o dia da véspera do Natal. Eu já perdi 2,8 kg com a Chave, em uma semana, praticamente, né? Então, eu voltei ao peso que eu estava e dei uma reduzidinha, porque eu me pesei hoje, foram mais 300 gramas, né? Então, você faz essas programações. Agora, não adianta, né? Vou lá, faço a programação tal, sento na mesa, como 8 pizzas inteiras. Também não dá. A gente precisa ter um comprometimento de como a gente vai conduzir essa questão. Mas a Chave e a Tamiana, né? E no caso até alguns processos do Axis, eles permitem com que a gente tenha o propósito, com que a gente fique firme em alguns propósitos e, além da ferramenta que a gente trabalha na questão do engordar e emagrecer, do nosso ponto de vista, do que tem em relação a isso, a gente tem uma contribuição molecular do corpo, né? Então, o que eu percebi quando eu intencionei, quando eu empoderei a questão do peso do corpo, da minha compulsão alimentar, que ela se manifesta de outras formas, de formas diferentes, na verdade, porque a comida é um prazer, né? É uma gratificação, e isso eu já identifiquei. O que eu percebo é que, assim, eu não sei, que nem hoje, eu almocei muito rápido, porque eu tinha pouquíssimo tempo de comer, e situações em que eu como assim, eu sinto fome 2, 3 horas depois. Eu não senti fome à tarde,
né? E eu achei super curioso isso. E aí, quando eu senti fome, que ainda não ia, eu estava para chegar aqui, o que eu fiz? Comecei a beber água. Veio o pensamento, que nunca foi, né? Porque para mim era uma coisa já pegar um biso, uma coisa assim. Veio beber água. Eu falei, olha que curioso, eu senti fome e o corpo está pedindo água. E eu fiz uma associação com o cartão. E aí eu cheguei aqui antes de começar a live e falei, eu vou comer alguma coisa só para não ficar com fome durante a live. E aí o que eu escolhi foi totalmente comedido. E eu falei, uau, tem uma mudança de comportamento aí. De novo, fiz associação ao cartão. Então, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. E se a gente tiver ferramentas para auxiliar o caminho, vai ficar muito mais fácil. Então, é como eu vejo, né? O nosso ponto de vista cria aquilo que a gente escolhe efetivamente, a nossa congruência permite com que a gente inclua as ferramentas para que possa ter facilidade no dia a dia e na forma de empregar essas ferramentas, tá bom? Deixa eu ver, acho que é isso, né, pessoal? Não temos mais dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver há quanto tempo a gente está aqui. A gente já está? Há 1h30 quase. Há 1h30. Eu falo mais que o homem da cobra, né? Por isso que tem gente que fala que não escolhe fazer classe comigo, porque eu falo demais. Eu já ouvi isso, mas tudo bem, tudo faz parte, né? Eu falo mesmo, né? Eu falo e eu dou conteúdo, e eu sou uma pessoa que vou atrás das coisas e não omito nada. Eu divido com vocês tudo aquilo que eu acesso, tá? Vocês podem ter certeza disso. Eu acho que é isso, então, meus amor. Muita gratidão, valeu. E a gente está aqui para continuar esclarecendo a quem precisar. Se vocês tiverem outra dúvida, quiserem perguntar, linda, vocês podem mandar através da Iná, através do grupo, eu estou nesse grupo também, se surgir dúvidas vocês vão me perguntando. O que é muito legal, que aí eu vou abrir esse espaço com vocês, porque eu sou sempre muito aberta mesmo. Para eu ir para Pelotas, eu tenho um deslocamento, eu tenho que comprar passagem, eu tenho uma série de providências que eu preciso tomar aqui. Eu sei que muitas vezes a gente fica naquelas de incrementos de 10 segundos e resolve escolher no dia anterior que a classe começa. Se todo mundo for por esse caminho, não vai viabilizar minha ida para aí. Porque para eu ir para aí, para eu comprar passagem, para eu colocar ali todos os gastos que eu tenho que ter, eu preciso minimamente que a minha ida para o Sul pague o meu traslado para chegar aí. Então, a escolha de vocês é a inscrição efetiva, tá? Porque a inscrição é que traz a escolha, né? Então, vocês precisam, se vocês realmente têm alguma intenção de que eu vá para aí, vocês precisam escolher. E isso vai facilitar, inclusive, o trabalho da Iná aí, né? A gente fez essa live hoje. E um sinal de pagamento, né? Que é isso que me viabiliza, inclusive, eu rodar o material didático e eu ter a segurança de comprar a minha passagem para estar aí. Então, a única coisa que eu realmente coloco aqui e peço para vocês é isso, que essa escolha aconteça verdadeiramente, se for uma escolha, para que possa viabilizar a minha ida, né? Então, vocês têm aí um final de semana. Preferencialmente até segunda, né, Catiane? Porque segunda eu quero pegar minha passagem, eu já quero tirar minha passagem para não ficar muito em cima, porque já está em cima, né? Na verdade, a gente está falando de que daqui 2 semanas eu tô aí. Tá bom, amores? Um beijo. Marinela, linda. Gratidão, um beijo para vocês. Beijo, eu vou derrubar aqui, tá? Aí eu mando o link assim que tiver subido.